Bom, pessoal, agora nós iremos falar da Lei de Diretriz e Base da Educação, né? Da LDB, Lei 9394/96, tá? Que é a lei que vai elencar como será ministrada a educação no nosso país, tá? E a LDB, ela diz assim, ó, lembrando que a legislação, a LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente, todos vão estar em consonância com quem? Com a Constituição Federal, tá? Porque uma lei, ela não sobrepõe a outra. Ela pode fazer alguns acréscimos, mas nunca ela vai contra uma outra lei já existente. E é o caso da LDB. Então, muitas coisas que eu falarei, vocês vão ver que nós já falamos lá quando eu falei da Constituição Federal, né? Então, o primeiro artigo da LDB, ele diz assim: a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Esta lei disciplina a educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio de ensino em instituições próprias. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social, né? No título 2, ele fala assim, dos princípios e fins da educação nacional. O segundo artigo da LDB fala assim, que a educação, dever do Estado, da família, que a educação, dever da família, do Estado, inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando. Lembra que nós já falamos lá na Constituição Federal que é esse pleno desenvolvimento quando o educando está desenvolvido plenamente. O educando, ele está desenvolvido plenamente quando ele consegue atingir todas as etapas de ensino, né? Então, quando ele consegue, ele passa pela educação infantil, ele passa pelo ensino fundamental, ensino médio e o ensino superior. Lembrando que educação infantil, a partir dos 4 anos de idade, ensino fundamental e ensino médio fazem parte da educação básica. A educação básica, ela começa aos 4 anos e termina aos 17 anos de idade. Então, o indivíduo, ele vai estar desenvolvido plenamente quando ele passa por todas as etapas de ensino, né? Educação básica e o ensino superior. Ao concluir o ensino superior, eu posso dizer, então, que este educando está desenvolvido plenamente, né? Aí fala assim, ó, o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. No artigo 3º vai falar assim, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, e isso aí tem lá também, nós já vimos no artigo 206 da Constituição Federal. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola, lembra? Essa igualdade de condições, igualdade de oportunidade, que a oportunidade sejam dadas a todos as mesmas oportunidades. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias, diversidade de ideias, de concepções pedagógicas. Respeito à liberdade, apreço à tolerância. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Gratuidade do ensino público em estabelecimento oficial, né? Então, lembrando, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Quais são a escola pública e a escola privada são estabelecimentos oficiais? Sim. Valorização do profissional da educação escolar. Gestão democrática do ensino público na forma da lei e da legislação dos sistemas de ensino. Garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar, valorizar aquilo que o aluno traz consigo, a experiência de mundo que ele tem. Vinculação entre educação escolar,
o trabalho e as práticas sociais. E aí tem mais um adendo, né? Que ele vem muito parecido, os princípios vêm muito parecidos com o artigo 206. E foi acrescentado consideração com a diversidade étnico-racial. Ou seja, para que todos tenham acesso pleno aos direitos humanos, né? Porque, assim, muitas vezes o que acontece? A escola, ela não trabalha essas questões étnico-racial. E ela, quando ela vai falar, por exemplo, do negro, ela sempre coloca o negro numa situação pior, numa situação de coitado, quando na verdade não é assim, né? Não podemos trabalhar essa questão étnico-racial dessa forma, colocando, subjugando, na verdade, mais uma vez, né, o povo negro. Nós temos sim que trabalhar e mostrar de uma outra forma que existem pessoas negras que vencem, que todos são capazes, né? Respeitar o que? A diversidade étnico-cultural, tá? Não trabalhar a questão do negro, por exemplo, como numa condição de menos. Não, trabalhar como igualdade. A oportunidade deve ser dada a todas as etnias, né? Ao negro, ao branco, ao amarelo, ao indígena. A oportunidade de aprender deve ser dada a todos. Do direito à educação e o dever de educar. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação básica e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. E como será organizada essa educação? Pré-escola, lembrando que a pré-escola ela passa a ser obrigatória a partir dos 4 anos de idade, do 0 aos 3 anos, é optativo o familiar colocar a criança na creche. Educação básica, ela começa a partir dos 4 anos. Tomem muito cuidado com isso. Ensino fundamental, ensino médio, educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Atendimento educacional especializado e gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, transversal a todos os níveis e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria. Ah, minha mãe resolveu estudar aos 70 anos de idade. Ela tem direito de ter acesso na escola? Sim, sim. Né? Porque aqui ele deixa bem claro, ó. Acesso ao ensino público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa, da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta do ensino noturno regular adequada às condições do educando. Oferta da educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares, material escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Ó, novamente lá os direitos sociais, né? E esses programas suplementares, quem é que implementa? O MEC, né? O MEC, ele tem que implementar os programas suplementares, tá? Porque além de ter a estrutura física da escola, a escola ela precisa oferecer o material didático, o transporte, a alimentação, assistência à saúde, tá? Isso é um dever do Estado, né, para com o educando. Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima da residência, da sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Acesso à educação básica obrigatória é direito subjuntivo. Direito subjuntivo, ninguém pode tirar esse direito da criança.
ou do adulto, do adolescente, enfim, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e ainda o Ministério Público, acionar o poder público para exigir. O poder público, na esfera da sua competência federativa, deverá recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica, fazer-lhe a chamada pública, zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência na escola. Ou seja, o poder público, ele tem que fazer esse recenseamento, tem que estar de olho para saber se a criança está frequentando ou não, mas quem irá passar isso para o poder público? É o diretor de escola, né? Porque o professor, se o aluno está faltando, o professor ele vai passar para a direção que o aluno não está comparecendo às aulas. Qual é o papel do diretor? Ele informar quem? Ele informar o conselho tutelar do município, do bairro, enfim, né? E aí, em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais legais. Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar o poder público, o poder judiciário, na hipótese, né, do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente, comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas para o acesso de diferentes níveis de ensino, independente da escolarização anterior. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Então, quem é que tem a obrigação de matricular a criança na escola? Os pais, né? Eles têm que fazer essa matrícula e zelar por quê? Zelar pelo acesso, pela permanência da criança na escola, certo? Quando há uma omissão por parte do responsável, da autoridade competente, isso será imputado como quê? Isso será crime de responsabilidade. Então, o poder público, ele foi informado que a criança, que não tem vaga para aquela criança na escola, ele tem que tomar uma providência. Quando isso não acontece, pode caracterizar como crime do quê? De responsabilidade, certo? Peço que vocês deem um joinha, um like aí no meu canal, que vocês ativem as notificações e se inscrevam no meu canal. Nós falamos, então, até o artigo 6º da LDB.